O próximo, em nome da CUT Pode Mais, Alberto Ledur. Depois, Juberley, pela CSD. Então, a nossa conjuntura estadual aqui do Rio Grande do Sul, ela vem recheada de elementos muito importantes, desafios da intervenção da nossa Central Única dos Trabalhadores para o período. Nós viemos num processo de amplo enfrentamento com o governo Ieda, um processo que forjou a vitória da Frente Popular no primeiro turno, a partir da resistência construída. Pessoal, a mesa volta a insistir. Vamos reduzir o nível de barulho. Esse auditório é muito ruim em termos de acústica. Aqui na frente a gente não consegue escutar nada. É um apelo que a mesa faz. Vamos parar de conversar e vamos prestar atenção. Então, nós construímos as condições a partir do Fórum Ieda, a partir da resistência dos servidores públicos, ao longo de 2008, 2009, a partir da campanha do Fórum Ieda, construímos as condições para a derrota do projeto neoliberal corporificado por Ieda Cruzius e seu projeto de achaque e corrupção, achaque aos cofres públicos. Esta vitória, ela vem carregada de grande expectativa da classe trabalhadora. Após o governo Olívio, nós passamos por 2 governos que vieram para desmontar o serviço público e impor uma agenda de entrega dos recursos do Estado para o capital a partir das renúncias fiscais, e o governo Ieda, com a privatização, enfim, com a venda das ações do Banrisul, vem num processo de sucateamento do serviço público. Essa expectativa que o governo Tarso carrega se centra em vários elementos, mas principalmente 3. A discussão dos pedágios e da não prorrogação dos contratos de pedágio, a questão da relação com servidores públicos, e quando a gente fala em relação com servidores públicos, envolve um conjunto de coisas, uma negociação coletiva respeitosa, um processo de discussão respeitoso com os servidores, a questão da saúde do trabalhador, enfim, um conjunto de elementos que compõem a postura de um governo que deveria respeitar os seus trabalhadores. E, por fim, acho que essa expectativa de um bom percentual desse Congresso, o cumprimento do piso nacional de educação. Esta promessa foi batida e rebatida em campanha pelo governador Tarso Genro, foi colocado um compromisso firmado e foi afirmado no debate do CEPERS o compromisso com essa agenda. Bom, o governo até o momento se apresenta sem uma marca forte, sem uma marca que aponte este governo como um governo, enfim, com uma marca dos trabalhadores. É um governo que tem uma relação conturbada com os servidores públicos. A questão do CODIP colocada, que foi uma tentativa de colocar a questão da negociação coletiva com uma submissão das entidades sindicais a partir da experiência do CODIP. A continuidade do pagamento do auxílio moradia. Serão 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais que vão direto para a conta de magistrados e de promotores de justiça e que conta hoje com a anuência do governador Tarso, que tem em sua mesa um pedido de anulação do pagamento dessas verbas para a magistratura e para o Ministério Público. Cada juiz hoje recebe R$7 mil no seu contra-cheque, além dos 24 mil que já tem direito. Cada promotor no ano passado recebeu, no final do ano passado, R$15 mil, além do seu salário. E o governo Tarso hesita em fazer esse enfrentamento, hesita em comprar a briga com os altos salários desse Estado. Assim como garantiu para a Procuradoria-Geral do Estado e para os setores da Fazenda um importante avanço salarial, enquanto os setores
do nível médio das categorias, do quadro geral, ainda se encontram sem uma resposta efetiva, sem uma resposta que garanta os planos de carreira com isonomia, sem uma resposta que dê dignidade para quem hoje não recebe nem sequer o salário mínimo como vencimento básico. Este governo que apontou 2 ataques frontais no ano passado aos servidores públicos, a questão da privatização da Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, a partir do regime de capitalização, e o calote no pagamento dos RPVs, os RPVs que, em grande maioria, teriam que ir por direito aos trabalhadores em educação, que viram pelos últimos 15 anos o desrespeito à Lei Brito. Pois bem, esse governo encaminhou como forma de fazer caixa essas 2 medidas. Tirou do bolso do trabalhador o seu direito aos RPVs e colocou o condenado à fila, imensa fila de precatórios e pagamentos que o Estado deve à população, enfim, a quem entra contra o Estado, mas principalmente aos trabalhadores em educação. Nós vimos um governo que apresentou em seus projetos 75% dos projetos de iniciativa do Executivo foram encaminhados em regime de urgência para passar a patrola sobre aqueles que resistem a esses ataques. Foi assim com a Previdência, foi assim com o Fundopem, que não teve nem debate dentro da Central, foi assim com o Fundopem, que amplia o processo de isenções e renúncias fiscais no Rio Grande do Sul. Foi assim com o conjunto de projetos de lei que foram mandados a toque de caixa em um percentual muito acima das práticas de governo Ieda e governo Rigoto. Este governo que não apresentou ainda uma proposta séria de participação popular. A marca do governo Olívio, a marca do Estado do Rio Grande do Sul, era a implementação do orçamento participativo. E este governo estabeleceu aqui a questão da consulta popular, maquiada, é verdade, maquiada, mas é a mesma consulta popular de Rigoto e de Ieda que não garante a participação popular, que não garante a destinação e a discussão dos recursos do orçamento do Estado, que não garante esse processo rico, que é um patrimônio da esquerda do Rio Grande do Sul, que é o orçamento participativo. Enfim, mas de tudo isso, eu acho que o que mais nós temos simbólico aqui é a questão do piso nacional da educação. O governo do Estado, que começou com uma relação de discussão de um reajuste emergencial de 10,9 para os professores, que contou com a aprovação e com a expectativa da classe para aprovar os 10,9 em nome da discussão do calendário do piso. Esta categoria valorosa, esta categoria dos CEPERS que aguardou esse calendário, que lutou por esse calendário e que viu no início desse ano o governo mudar discurso, o governo passar a enfrentar a lei do piso, contestar o Fundeb, contestar o reajuste pelo custo aluno, que garante a correção do piso nacional da educação, e apresentar um calendário que não dá conta do cumprimento, que garante o não cumprimento da promessa do piso, que é garantir somente R$ 1.260 no contra-cheque e somente em 2014. Mas, para além disso tudo, nós vimos agora um conchavo. 2 minutos. Um conchavo entre o Ministério Público do Rio Grande do Sul, entre o Procurador-Geral de Justiça, que não foi escolhido pela classe, que foi escolhido pelo Tarso, contra o voto da classe dos promotores e dos procuradores. Foi feito um conchavo no Rio Grande do Sul, um conchavo para enganar a população do Rio Grande do Sul, para vilipendiar a dignidade dos trabalhadores em educação
e que estabelece uma política de completivo e que diz que está cumprindo o piso com completivo. Esta é a maior vergonha do Estado do Rio Grande do Sul hoje. É a mentira, é um governo que dialoga com a mentira do pagamento do piso nacional do magistério e que coloca o completivo para enganar a população. Este Estado não cumpre o piso nacional da educação. Este Estado não garante a dignidade dos trabalhadores em educação. Mas, para além disso, nós precisamos discutir aqui o papel da CUT nesse período. O papel da CUT para esse próximo período tem que afirmar sua autonomia e independência. Tem que afirmar uma posição ao lado dos trabalhadores. Uma posição, por exemplo, como erramos enquanto direção, ao não assumir uma posição contra a reforma do ensino médio, de que nós deveríamos ter nos colocado ao lado do CEPER Sindicato, para construir a resistência ao projeto de reforma do ensino médio, que coloca os nossos filhos, os filhos de todos vocês que estão aqui no plenário, que usam a escola pública, vocês terão uma educação para os filhos de segunda classe. Vocês terão uma educação cortada pelo meio. Metade das disciplinas serão reduzidas para serem entregues ao Sistema S, para a formação dos seus filhos ser entregue para o empresariado fazer. Concluindo. E, por fim, nós precisamos aqui de uma postura da CUT que seja proativa. Proativa. Nós tivemos, neste ano, uma declaração de um diretor da CUT dizendo que as críticas à reforma do ensino médio não paravam em pé. Nós tivemos uma declaração de um diretor da CUT no Conselhão dizendo que o plano de carreira deveria ser mexido. Nós não temos dúvida, o papel da CUT do Rio Grande do Sul é garantir, é estar ao lado da luta dos seus sindicatos, é estar ao lado da luta do piso nacional da educação, é estar ao lado dos CEPERs para garantir que não se mexa no plano de carreira dos educadores. Obrigado.